Meninos do 9º ano, a nossa matéria dessa semana envolve racionalização de denominadores. Então, eu tentei pegar aqui um exemplo de cada um para ajudar vocês na resolução dos exercícios. Quando tiver dúvida, volta o vídeo, né? Veja mais de uma vez e, permanecendo as dúvidas, é só vocês me chamarem lá no privado, tá? Que eu estou à disposição. Então, ó, racionalização é tornar racional. O denominador é o que fica debaixo. Então, observe aqui, nos denominadores, nós temos aqui números que são irracionais. Irracional são aquela raiz que não é exata, tá vendo? A raiz de 3 é um número irracional. Raiz de 3 é um número irracional. Eu não posso deixar um número irracional no denominador. Então, eu vou racionalizar. Então, racionalizar é tornar racional, onde está irracional. O processo é simples, preste atenção. Eu vou pegar essa primeira fração aqui, ó, que é 1 sobre raiz de 3, e vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3. Observe que raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Fração é divisão. Quando eu divido números iguais, o resultado é 1. Então, o resultado dessa fração aqui é 1. E 1 vezes essa fração é a mesma. Observe que eu não estou alterando o valor da fração. Multiplicar por 1, isso aqui é 1, disfarçado, mas não altera o resultado. Então, aqui é só para mudar esse denominador. Quando eu tenho uma multiplicação de frações, eu vou multiplicar numerador com numerador. Então, 1 vezes raiz de 3, multiplicar por 1 não altera. Agora, olha aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado ou raiz de 9. Lembra, quando eu estou multiplicando radicais, radicando com radicando, né? Quem está dentro do radical, eu posso multiplicar. Aí vai ficar raiz de 3 sobre. A raiz quadrada de 9 é um número exato, é 3. Então, olhe bem, esse valor aqui, ó, raiz de 3 sobre 3, é o mesmo valor do que 1 sobre raiz de 3. Só que aqui, o meu denominador está irracional. Agora, o meu denominador está o quê? Racional. Então, eu racionalizei. Racionalizei quem? O denominador. E o numerador é um número irracional. O numerador não tem problema. Eu não posso ter um número irracional no denominador, tá bom? Então, tá. Vamos ver o próximo. O próximo eu tenho assim, ó, 5 sobre 3 raiz de 2. Aqui você pode multiplicar numerador e denominador ou por esse valor todo, 3 raiz de 10, ou só por raiz de 10, porque aqui é uma multiplicação. Nós vamos ver que aqui embaixo é outro caso, que é de soma e subtração. Mas aqui você pode multiplicar ou por 3 raiz de 10 ou por só raiz de 10. Eu vou multiplicar só por raiz de 10. Certo? Lembrando que quando aqui são iguais, aqui é 1, multiplicar por 1 não altera. Então, olha, 5 vezes raiz de 10. Esse número não está dentro do radical, então eu não posso multiplicar ele com 10. Eu multiplico com 1 que está aqui, ó, que não apareceu. Então, 5 vezes 1 é 5 mesmo, raiz de 10. Sobre o 3 é um número que está fora do radical. Eu multiplico com esse número aqui, ó, que também está fora do radical, que não apareceu, que é 1. Então, o 3 eu vou multiplicar com 1, que vai resultar em 3. Agora, a raiz de 10 com a raiz de 10 vai ficar raiz de 100, ou de 10 ao quadrado. 5 raiz de 10 sobre 3, aqui, ó, índice igual ao expoente vezes 10. Vai ficar 5 raiz de 10 sobre 3 vezes 10, 30.
Observe que agora o meu denominador é um número racional, então eu racionalizei o denominador. Só que aqui eu ainda posso simplificar esse 5 com esse 10, porque aqui é uma multiplicação, se fosse uma soma eu não poderia. Então eu vou dividir ambos por 5, então vai ficar assim. Então olha, 5 dividido por 5 é 1, o 1 tá aqui, só que não apareceu. E 30 dividido por 5 é 6. Pronto, agora sim, está na sua forma correta com um número racional no denominador, tá bom? Esse aqui, olha, eu vou fazer da mesma forma, eu vou multiplicar ambos pelo meu denominador aqui, ó, raiz de 3 sobre raiz de 3. Tem que sempre ficar igualzinho aqui, ó, porque aqui igualzinho equivale a 1 e multiplicar por 1 não altera. Então, sempre vai ficar igualzinho aqui, ó. Agora, aqui eu tenho uma subtração de radicais. Eu vou aplicar aqui a distributiva, porque está sendo uma multiplicação, ó. Então, eu vou pegar o raiz de 3 e vou multiplicar com raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Menos, agora o raiz de 2 eu vou multiplicar com raiz de 3, que vai ficar raiz de 6. Quem está dentro do radical, com quem está dentro do radical, eu posso multiplicar, desde que os índices sejam iguais. Aqui são. Agora aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz de 9 é um valor exato. 3 menos 6 não tem raiz exata, continua raiz de 6. Raiz de 9, 3. Pronto, racionalizei o denominador. Aqui veio uma raiz só para uma fração. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó, certo? Ou eu posso colocar em radicais separados ou em um único radical. Então aqui, o que eu vou fazer para racionalizar? Eu vou multiplicar numerador e denominador por quem? Por raiz de 8. Então vai ficar assim, ó, raiz de 8, raiz de 8. Um raiz de 8 vezes raiz de 8 multiplica o que está dentro, ó, os radicandos. Agora, raiz de 8 vezes raiz de 8 é raiz de 64, a raiz de 64 é 8. Pronto, o meu denominador é um número racional. Agora, esse aqui, o meu índice aqui, ó, é 9, tá vendo? Diferente dos anteriores. Eu vou multiplicar aqui por esse índice aqui, ó, não pode mudar, tá? Mesmo daqui. E aqui também não vai mudar. Agora, o valor que eu vou colocar aqui vai ser o seguinte, ó, 9 menos 7, 2 aqui, ó. De onde que saiu esse valor 2? Daqui, ó, 9 menos 7, 2. Você já vai entender por quê. Quando eu faço esse aqui, ó, vai ficar 2 raiz nona de 4. 2 ao quadrado, 4. O número de fora não poderia multiplicar aqui, ficou. Agora, esse de baixo vai ficar o seguinte. Esses dois aqui, lembra que eu multipliquei esse com esse que deu 9? Então, esse eu vou multiplicar com esse eu vou multiplicar com esse. Só que as bases não são iguais, então eu vou conservar a base e vou somar os expoentes. 9. Por isso que eu escolhi o 2 ao quadrado, porque eu sabia que esse 2, expoente 2, com esse expoente 7, daria o expoente 9, para poder fazer aqui o cancelamento e terminar com o número irracional ali, ó. Olhe bem. Então, quando a gente tiver esse expoente aqui diferente de 2, eu preciso ter uma atenção redobrada. Eu pego o meu expoente e subtraio aqui para descobrir o novo expoente. Então, 9 menos 7, 2, tá bom? Agora, esses dois casos aqui de baixo, eu preciso prestar mais atenção ainda. Quando eu tiver uma soma ou uma subtração, eu vou multiplicar pelo seu conjugado. O que é isso, multiplicar pelo conjugado? Aqui eu tenho uma soma. O conjugado da soma é a subtração. Aqui eu tenho uma subtração. O conjugado da subtração é a soma. Então, olhe bem. Eu vou pegar esse denominador, só que eu vou multiplicar pelo conjugado dele. O conjugado dele
é esse aqui, ó. Esse é o conjugado. Mas lembre que o número que você colocar no numerador será o mesmo que você vai colocar no denominador. Olha, aqui e aqui precisa ser igualzinho, porque isso aqui está representando o número 1. Uma divisão representa o número 1 quando o dividendo e divisor são iguais. Agora, eu vou aplicar a propriedade distributiva. Olha, 2 que multiplica a raiz de 5. Esse 2 eu não posso multiplicar com 5, porque ele está fora do radical e esse está dentro do radical. Então, ele multiplica com esse número que está aqui fora. Então, vai ficar 2 raiz de 5 menos, agora o 2 com a raiz de 3. Vai ficar 2 raiz de 3 sobre... Agora, no denominador, eu posso fazer a distributiva igual foi feito em cima. Lembrando que aqui eu tenho 2 termos, então seria esse vezes esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse. Ou lembrar de um produto notável. Aqui é a multiplicação da soma pela diferença de 2 termos. Então, eu vou multiplicar esse aqui e esse aqui, olha, são quase iguais. Um é mais e o outro é menos. Então, é só fazer o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, certo? Aqui, ó, eu não posso subtrair, porque um é raiz de 5, outro é raiz de 3. Para subtrair, os radicais precisariam ser semelhantes. Que é isso? Ter o mesmo índice, eles têm, mas o mesmo radicando, eles não têm. Então, aqui não tem como somar. Vai continuar assim mesmo. Agora aqui, olha, nós vamos simplificar, ó. 5 menos, aqui também vai simplificar, 3. Então, vai ficar 2 raiz de 5 menos 2 raiz de 3 sobre 2. 5 menos 3, 2. Aqui, eu ainda posso simplificar um pouco mais, tá? O que aqui tem? O que aqui tem também? 2. Então, o fator comum é 2. Como aqui é uma multiplicação, eu posso simplificar e o resultado vai ser raiz de 5 menos raiz de 3. Esse é o resultado dessa questão aqui. Aqui, eu vou multiplicar também pelo conjugado. Só que o conjugado de 2 menos raiz de 2 é 2 mais raiz de 2. O que eu colocar aqui tem que ser o mesmo para colocar aqui, o mesmo sinal, tá bom? Igualzinho, ó, porque é 1. Agora aqui, nós vamos aplicar a propriedade distributiva. Olha, 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 raiz de 2, ó o sinal, menos 4 raiz de 2. Esse que está fora da raiz, eu posso multiplicar com esse que está fora da raiz. Agora, menos 2 raiz de 4. Por quê? Eu estou multiplicando esse e esse, ó. Menos vezes mais menos. O de fora é 2, o de fora daqui é 1. Então, o de fora é 2. E o de dentro é 2 com o de dentro é 2, 4. Sobre... Agora aqui eu tenho de novo o produto da soma pela diferença de 2 termos. É o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só isso, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Aqui vai ficar 4. Esses dois aqui, ó, eu posso subtrair. Por quê? Eles têm mesmo índice, mesmo radicando. Então, eu tenho 2 raiz de 2 menos 4 raiz de 2. Menos 2 raiz de 2. Menos 2 vezes 2. Por que 2? Raiz de 4, 2. Sobre 2 ao quadrado, 4. Menos, simplificando aqui, 2. Vai ficar 4 menos 4. Olha aqui, ó. 2 vezes 2, 4. Negativo. Com esse aqui. Então, ficou aqui menos 2 raiz de 2 sobre 2. 4 menos 2, 2. E o meu resultado aqui vai ser menos raiz de 2. Menos raiz de 2.
Agora, nós temos as atividades que eu já passei para vocês, complementares, que é na página 53, que é os números de 1 ao 6, que é sobre esse conteúdo aqui, que eu tentei dar um exemplo de cada um, tá bom? Tenta lá, qualquer coisa voltem o vídeo, permanecendo as dúvidas, entre em contato comigo, que nós vamos fazer o melhor para vocês, tá bom? Um beijinho e fiquem com Deus. Olha aqui, meus queridos, depois que eu terminei o vídeo, eu vi que eu esqueci de fazer duas simplificações aqui, ó. Uma aqui bem simples, ó. Essa aqui, ó, tá vendo? Então, vai ficar raiz nona de 4, tá vendo? Na sua forma mais simples. E a outra é essa aqui, olha. Raiz de 8. 8 fatorado, ó, 8 fatorado é 2 ao cubo, né? 8 fatorado é 2 ao cubo. Então, olha aqui, 2 ao cubo sobre 8. Toda vez que o meu expoente for maior do que o índice, dá para tirar do radical. Então, aqui é o seguinte, 2 ao quadrado vezes 2. O 2 ao cubo, só que eu desmembrei, sobre 8. Quem tem expoente igual ao índice, sai do radical, olha. Então, vai ficar 2 raiz quadrada de 2 sobre 8. E aqui eu vou poder simplificar, ó, 8 dividido por 2, a resposta mais simples é 4 raiz de 2. Essa aqui, ó, é a resposta mais simples, ok? Então, faltou aí simplificar mais um pouquinho. Tchauzinho!